Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. O programa que te dá fundamentos, razões, evidências científicas para você defender a racionalidade da sua fé. Você tem nos seguido, assistido todos os programas Fé e Ciência, não tem? E tem, nesses programas, aprendido demais com grandes palestrantes que, com boa ciência, confirmam, com essa boa ciência, a boa teologia, a boa filosofia e a boa ciência da Bíblia. Aquele casamento perfeito entre fé e ciência e fé. Esse programa tem tido o privilégio de ouvir grandes homens, grandes mulheres, que no exercício da ciência, nas mais diferentes áreas da ciência, têm aprendido a respeitar a palavra de Deus, a autoridade científica, teológica e filosófica da Bíblia. Um show de evidências sobre o dilúvio, evidências sobre as nossas origens, um universo feito pronto pelo poder exclusivo e único da palavra de Deus. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. E hoje não será diferente. Temos mais um convidado para lá de especial. E ele trabalha também numa área muito interessante, uma área que nos permite entender o universo, permite que a gente entenda a vida ao nível atômico e molecular. Ele é, então, um químico, e a química é tudo, e tudo é química. E nada melhor do que ser um químico para entender como esses átomos e essas moléculas funcionam. Como Deus fez o universo, estruturou o seu universo, estruturou a vida. De uma forma genial, absolutamente genial, gloriosa, assombrosa, magnífica. Esse nosso convidado falará, então, sobre o gênio da química. O gênio da química. Sabia que um gênio arquitetou a química do universo e da vida? Então, para falar sobre esse tema, para lá de especial, e para termos mais um convidado para lá de especial, é que eu convidei o professor doutor Marcelo Zaldini Hernandes. Marcelo, um privilégio imenso ter você aqui no Fé e Ciência. Oi, Marcos. Boa noite. Boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui com você hoje. É um grande prazer, uma alegria. Glória a Deus por isso. Marcelo, estava falando aqui sobre o tema da sua entrevista que nós combinamos sobre o gênio da química. Mas antes desse tema, a gente sempre começa a entrevista conhecendo um pouco do nosso entrevistado. Marcelo, eu queria que você, em poucos minutos, falasse um pouco da sua experiência. Você é químico, você é professor de uma universidade federal. Eu queria que você contasse um pouco como que você chegou a ser químico, como você conheceu esse gênio da química. Marcelo pelo Marcelo, como seria, Marcelo? Bom, Marcelo pelo Marcelo é simples, né? Na verdade, a minha primeira identidade, né, Marcos? A nossa primeira identidade é como crente, né? Nós somos cristãos, filhos de Deus, isso que nos define, tendo sido feitos à imagem e semelhança do grande Deus, né? Criador do céu e da terra, o gênio da química. Essa é a primeira identidade, né? Agora, nós temos outras identidades, né? Deus nos fez amar essa ciência maravilhosa que é a química, né? Hoje, nesse ano, estamos completando, né, praticamente 30 anos de contato com a química, desde a graduação, mestrado, doutorado e trabalhando, né, nessa área. Cada vez mais alegria, né? Eu posso dizer, assim, o Senhor só tem trazido alegria, né, a descobrir cada vez mais detalhes, né, dessa ciência maravilhosa. Tem uma frase de Heisenberg, né, o famoso cientista ganhador do Prêmio Nobel
que eu sempre cito, né? Ele diz que o primeiro gole do copo das ciências naturais te torna um ateu, mas no fundo do copo Deus te espera, né? Então, quando você investiga, né, a fundo e tem alegria, prazer, gratidão a Deus, né, pela maravilha que é, no nosso caso em particular hoje, falando sobre a química, né, e maravilhas como obra da sua criação, né, obra-prima, uma das obras-primas, né, todas as obras de Deus são primas, né, mas a água, né, que tem sido foco do nosso estudo, pelo menos na última década, eu diria, tem causado mais maravilhamento, né, essa impressão do maravilhamento, assim, a soberania de Deus, né, criando, por exemplo, a água, né, a sabedoria, criando com propriedades anômalas, e a misericórdia, porque todas essas propriedades anômalas são ajustadas para a vida, que a gente conhece como fine tuning, né, ajuste fino. Então, o princípio teleológico, né, a gente vê propósito em tudo, né, na química. Não existe a menor chance do acaso, né, não existe, né, caso para o acaso, não tem a menor chance de ser por acaso. Com certeza, tudo é obra de um grande, glorioso, misericordioso gênio da química, que não sou eu nem você, Marcos, mas é o grande Deus, Criador dos céus e da terra. Acho que é isso. Marcelo, mas queria que você falasse também para todos que nos ouvem, aonde você trabalha, qual é a sua atividade diária. Você já disse que você é um professor, mas exatamente em que área que você trabalha, Marcelo? Eu conheço, mas o pessoal que está nos ouvindo não conhece, acho que eles gostariam de saber. Entendi. Vou me apresentar. Bom, eu sou professor do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco, né, UFPE. Eu ensino lá na área de química, né, particularmente físico-química, e atuo na área de pesquisa, né, que a gente chama de química medicinal, né, do ponto de vista teórico, usando a química teórica, a modelagem molecular para isso, né. Mas nós atuamos no Departamento de Ciências Farmacêuticas, né, nessa área de interface com a saúde. Acho que é isso, né? Respondeu a sua pergunta? Sem dúvida, Marcelo. Pessoal, olha, é um químico, um físico-químico, faz cálculos teóricos, farmacêutica. A nossa tese aqui, Marcelo, porque o pessoal crê que cientista bom é cientista ateu. É uma percepção que hoje permeia a sociedade. Os nossos jovens, inclusive, 2/3 estão se tornando ateus. Muitos entram na universidade e falam assim, nossa, eu vou me tornar ateu, porque os grandes ateus. Não é bem assim, né? Vocês estão vendo aí um físico-químico, um professor de uma universidade federal, faz cálculos teóricos, farmacêutica. A ciência te afasta ou te aproxima de Deus, Marcelo? A ciência verdadeira, né, Marcos? A ciência levada a sério, a ciência comprometida, né, com a verdade, ela só aproxima cada vez mais. Essa frase de Heisenberg que eu acabei de citar, né, só aproxima. Os grandes cientistas, pais da ciência, né, como a gente conhece, da ciência moderna, né, organizada como a gente conhece hoje, a ciência nasceu, né, numa cosmovisão cristã. Tem os livros, por exemplo, da Nancy Pearce, né, que falam muito bem sobre isso, tem outros livros também de apologética, cosmovisão cristã. A ciência moderna organizada surgiu no ambiente cristão, né, nas condições ideais, né, para o surgimento disso. Então, nós temos uma lógica, né, cristã, racionalidade cristã, nós temos uma epistemologia cristã, nós temos uma ética cristã, que é a ética do reino, e assim por diante. Isso tudo foi a base, infelizmente, né, a base da formação de grandes centros universitários, universidades grandes, né, pelo mundo, como Harvard, Yale, Oxford e tantas outras, né, que infelizmente hoje negam esse passado, esse legado glorioso, né, de terem nascido com esse propósito, né, de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de trazer o homem para mais perto de Deus por meio do estudo da criação, da natureza, da sua criação, né, da criação de Deus. Com certeza só aproximam, Marcos. Marcelo, o pessoal disse que eu nasci na igreja, sou terceira geração de batistas, né? Meu bisavô se converteu na Rússia, tudo mais. Meu pai se desviou um pouco, mas voltou logo. Eu queria saber de você, quando é que você conheceu esse gênio da química? Você sempre teve uma relação com ele, você esteve longe, se aproximou novamente. O que aconteceu, Marcelo? Bom, para resumir, né,
eu vivia, né, num ambiente extremamente secularizado, né, o ambiente da universidade, né, nos desafia muito, né, e sem a consciência, né, sabendo, hoje eu tenho consciência que o Senhor, né, já me conhecia muito antes, né, mas chegou um momento, né, que ele se revelou para mim de maneira, né, que foi irremediável, né, irresistível, a graça irresistível, né. E a partir daí, né, desde então, tem sido uma jornada maravilhosa de descoberta, não só na química, né, nessa ciência maravilhosa, nessa perspectiva agora bíblica, né, na cosmovisão cristã, mas também descoberta de vida, né, das coisas da vida, das coisas essenciais para a vida, né, o amor, né, a família e tantas outras coisas, né, a igreja local, né, coisas importantes, né, que o Senhor tem revelado. Então, foi um momento de descoberta, né? Como sempre, o Senhor sabe, né, do que a gente precisa, né, e sabe, né, os caminhos que nos aproximam dele, né? Então, esse é o resumo. Muito bem, Marcelo. E queria agora que a gente passasse para o tema da sua entrevista. Esse tema que deve estar todo mundo curioso para saber. O gênio da química, o glorioso gênio da química. Marcelo, eu sou químico, você é químico. O pessoal diz que, na realidade, a química confirma que um processo natural nos fez. Naquela sopa ácida escaldante e venenosa, o Stanley Miller já comprovou isso, surge lá a primeira ameba, que lenta, gradual e sucessivamente vai evoluindo, passando pelos chimpanzés, até nas amebas evoluídas que temos nesse planeta hoje. E diz que a química, na realidade, foi uma evolução, moléculas ali reagindo, forma-se o primeiro RNA e tudo mais. Você acha viável, antes de entrarmos no tema da sua palestra, o glorioso gênio da química, Marcelo, você acha viável a evolução química? Será que aquelas primeiras moléculas poderiam ser formadas naquela sopa ácida escaldante e venenosa? Marcos, de jeito nenhum. Não tem a menor chance, né, de acreditar isso. Assim, do ponto de vista químico, é ainda mais difícil. Se já é difícil acreditar, do ponto de vista biológico, por exemplo, né, na teoria da evolução, digamos assim, do ponto de vista químico, né, a biogênese é ainda mais difícil. Conhecendo as leis da termodinâmica, né, conhecendo cinética, conhecendo ligações químicas, conhecendo, né, um pouco disso, né, como Deus tem nos dado alegria, privilégio de estudar ao longo desses 30 anos, né, é cada vez mais impossível acreditar que foi aleatório, né, uma sequência aleatória sem propósito, né. Então, é cada vez mais fácil, simples, cada vez tem mais evidências, né, para acreditar que foi uma obra pensada, uma obra deliberada, né, de um grande gênio, que produziu, né, tudo que existe do ponto de vista químico e tutoriou as descobertas nessa área. Né? Você pega a história desde os alquimistas, né, até a Revolução de Boyle, né, e a descoberta, digamos assim, um encaminhamento para a tabela periódica de Mendeleev, né, tudo. Você vê uma história de providência de Deus em todos os momentos. Né? Então, literalmente, precisa ter mais fé, né, para acreditar na evolução química, né, e depois biológica, do que a fé no Criador. Né? Como diz o famoso livro do Dr. Norman Geisler, não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Poderia estender, não tenho fé suficiente para ser evolucionista. Não tenho, eu não tenho. É isso. Marcelo, eu digo que eu não tenho aquele tipo de fé, né? Aquele fé que crê que o urso nadando de boca aberta virou baleia, que reações impossíveis pela química ocorreram contra a termodinâmica, a energia livre de Gibbs. Nosso amigo Kelson Mota faz cálculos mostrando que as reações são impossíveis, gente. Mas, Marcelo, vamos lá. Olha, nós temos aqui os seus slides, você vai apresentar alguns, vai falar sobre o glorioso gênio da química, sobre a água. Marcelo, vamos ouvir você. Você tem uns 20 minutos aí, no máximo 25, né, Marcelo? Para apresentar para toda a galera que está te assistindo aí no Fé e Ciência. O programa fica gravado, gerações poderão assisti-lo falando sobre o gênio glorioso da química.
Marcelo, você está com a palavra. O que é que você tem a dizer sobre esse gênio aí? Ótimo. Você pode colocar aí os slides, né? Para o pessoal ir acompanhando. Aí, ótimo. Obrigado. Bom, o tema, né? O tema central, né? Como eu disse, de estudo nas últimas décadas. Esse é o título, na verdade, desse livro que foi recentemente publicado na forma de e-book, né? Nos últimos slides vai ter o link lá. Mas o título é esse: O Glorioso Gênio da Química. Um subtítulo é um ensaio apologético e uma expressão devocional, né? É sim um ensaio apologético, a defesa da fé cristã, usando, né, essa forma de pensar química, né? Mas também é uma expressão de devoção, de louvor a Deus, né? Uma alegria, gratidão por tudo que Ele tem nos concedido, né, de alegria em estudar essa área. Então, os slides, digamos assim, eles foram extraídos basicamente do livro, né? O tema central desse conteúdo é baseado no livro. Pode passar o próximo, por favor? Então, nós temos alguns aspectos, né, da nossa cosmovisão, né? E esses aspectos foram muito bem ressaltados nesse livro maravilhoso, que eu recomendo demais. É um mundo com significado, como as artes e a ciência revelam o gênero da natureza, do Benjamin Wicker e Jonathan Witt. Esse é um livro que despertou meu interesse pelo o que eles descrevem bem no livro, em várias áreas, incluindo a química, que é assim, o propósito tutorial de Deus como grande gênio da química, mas como grande professor da química também, ensinando os seres humanos interessados em estudar essa área e conhecer mais esse benefício. Então, a nossa cosmovisão, né, parte desses princípios que estão aí, né? O progresso, a ordenação, né? A natureza, a criação de Deus é ordenada de modo tutorial, propício para a descoberta, né? Isso vem da misericórdia de Deus. Então, o progresso científico ao longo dos séculos, né, foi baseado nessa convicção, na certeza inabalável dos pais da ciência, como eu já falei agora há pouco, né, com cosmovisão cristã. E convicção no quê? Na existência de uma ordem por trás da natureza, a criação de Deus. Uma ordem que apenas aguardava ser descoberta. Nós não criamos a ordem, né? Nós apenas descobrimos a ordem que já foi criada por Deus. A natureza, né, a criação, a revelação geral, como é chamada, ela não é apenas ordenada, né, mas ela é ordenada de um modo tutorial, propício para a descoberta, né? O grande professor, né, que é o Senhor, que organiza, como se ele organizasse um assunto, né, para os alunos aprenderem cada vez mais profundidade, essa área maravilhosa, né? E tantas outras também exploradas nesse livro. O Deus da Bíblia, né, é a causa primeira de tudo que existe. Essa é a nossa visão de mundo, né? Ele criou tudo a partir do nada. A famosa criação ex nihilo, né, conforme o relato bíblico literal e histórico de Gênesis, né? Muita gente tenta agora relativizar a Gênesis, né, ler de outra forma, né? Mas o livro de Gênesis é um livro histórico, tem muitas evidências para apontar para isso, né? Então, Deus também permitiu o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, como está lá mesmo no livro de Gênesis, né, 1, 26 e 27, permitiu ao ser humano conhecer e aprender sobre a sua criação a partir do estudo organizado e sistemático da natureza, que é a sua criação, a criação de Deus, né? Nas diversas áreas da ciência, não é só na química, em todas as áreas, né? O gênero da química também é o gênero da biologia, da matemática, da física, né, da geologia, de todas as áreas, né, do pensamento que nós podemos imaginar. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, algumas declarações desses grandes cientistas, né? Alguns até que viveram antes, né, do Prêmio Nobel, não ganharam o Prêmio Nobel porque o Prêmio Nobel não existia na sua época, né? Então, nós temos o grande químico, né, Robert Boyle, um dos cientistas mais importantes, né, responsável pela, que é conhecido como Revolução, né, de Boyle, ele citando o Salmo 104, né, 24, ele fala, Robert Boyle, quando com usados telescópios eu observei as antigas e recém-descobertas estrelas e planetas, quando com microscópios excelentes eu discerni a sutileza ilimitável da obra curiosa da natureza, e quando, em uma palavra, com a ajuda de facas anatômicas e à luz dos fornos químicos, eu estudo o livro da natureza, eu me encontro muitas vezes reduzido a exclamar como salmista, quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor, em sabedoria fizeste todas elas. Salmo 104, 24, né? Maravilhoso. Louis Pasteur, né, que é outro grande cientista, né, um dos maiores
ele diz, quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico impressionado com a obra do Criador. A ciência traz o homem para mais perto de Deus, exatamente o que nós acabamos de conversar, né? E Melvin Calvin, né, a última citação desse slide, que foi ganhador do Prêmio Nobel em Química em 1961, tá? Fez contribuições lá na área de bioquímica, né, ganhando o Prêmio Nobel em Química em 61. Ele fala, quando tento discernir a origem dessa convicção, de que convicção que ele está falando? A convicção de que o universo é ordenado, organizado, foi criado de maneira ordenada e propício para a descoberta, para o estudo através da ciência, né? Então ele fala, quando tento discernir a origem dessa convicção, dessa certeza, eu tenho a impressão de detectá-la na noção básica descoberta há 2 ou 3 mil anos atrás e enunciada pela primeira vez no mundo ocidental pelos antigos hebreus, né? Judeus. Ou seja, que o universo é governado por um único Deus e não é o produto do capricho de muitos deuses, cada um governando o seu próprio espaço, segundo suas próprias leis. Essa visão monoteísta, veja a força da declaração, né? No final, como ele termina, ele fala, essa visão monoteísta cristã, né? Poderíamos acrescentar, monoteísta cristã parece ser o fundamento histórico da ciência moderna. Veja que declaração maravilhosa, né? Eu concordo absolutamente com ele nisso, né? O próximo slide, por favor, traz uma declaração importante que nos remete ao momento que nós estamos vivendo cada vez mais de relativização, né? Essa era pós-moderna, relativização de tudo e da verdade, né? E essa declaração do Chesterton, né? Nesse livro conhecido dele, Ortodoxia, né? Um jornalista, pensador cristão, né? Bem conhecido, ele diz nesse livro Ortodoxia, mas o mal que sofremos hoje em dia é a humildade no lugar errado. A modéstia se deslocou do órgão da ambição. A modéstia se fixou no órgão da convicção, né? Da certeza, da fé, né? Onde ela nunca deveria estar, né? Então, a modéstia se fixou aí. Os homens são modestos demais. Ele fala, o homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade. Isso foi exatamente invertido, né? No pós-modernismo, na relativização de tudo. Estamos em via de produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para acreditar na tabuada, dizer. Né? Corremos o risco de ver filósofos que duvidam da lei da gravidade como se ela fosse uma simples fantasia, pessoal. Né? E aí, em outro trecho do livro, ele complementa de maneira muito racional e lógica, falando sobre o reducionismo materialista, que é uma coisa que nós combatemos também na visão, né, evolucionista, com o reducionismo extremo, né, do materialismo. Ele fala, agora, a acusação quanto às principais deduções do materialista é que, certas ou erradas, elas, né, essas deduções, aos poucos destroem a humanidade, né, desse humanista, a humanidade do materialista, né? E não estou me referindo apenas à sua bondade, eu estou me referindo à esperança, coragem, poesia, iniciativa, tudo o que torna alguém humano, né? Essencialmente humano. Então, por exemplo, quando o materialismo, né, o reducionismo materialista, leva os homens a um fatalismo completo, né, a lei de causação mecânica, né, digamos assim, como em geral acontece, diz ele, na época dele, escreveu umas décadas atrás, já era verdade isso, né? Hoje ainda mais. Então ele fala, quando o materialismo leva os homens a um fatalismo completo, como em geral acontece, é totalmente inútil fingir que ele, o materialismo, em algum sentido é uma força libertadora. Então ele complementa na sequência, ele fala da corrente de causação, né? Ele fala que corrente é uma corrente de aprisionamento no pensamento materialista. Tá? O próximo slide, por gentileza, é uma citação do John Polkinghorne, né, desse livro aí, né, a interação entre a ciência e a teologia, né, que é bem o tema aqui em questão, né. Essa citação eu uso bastante e uma história curiosa, né, sobre John Polkinghorne. Ele é um sacerdote, ele é um pastor, né, na Inglaterra, mas ele foi físico de partículas durante muitos anos, né, deu algumas contribuições importantes na física de partículas, se aposentou e hoje é um pastor, um sacerdote na Inglaterra, né? Inclusive, ele tem uma história curiosa que ele conta acho que em outro livro que eu li dele. Ele fala assim, que quando ele se apresenta para as pessoas como um sacerdote e físico de partículas, né? As pessoas olham para ele como se ele tivesse falado que era um açougueiro vegetariano, né? Ou seja, parece contradição, né? Essa é a ideia do mito, né? O mito, né, da contradição entre fé e ciência, entre fé cristã e ciência organizada. Né? Esse é um mito, é um dos maiores mitos que já foram criados. Né?
E aí, combatendo o materialismo, né, o reducionismo materialista, ele faz essa citação que eu acho excelente. Ele fala das múltiplas camadas da realidade. Né? Ele fala, abre aspas, a realidade é uma unidade de muitas camadas. Eu posso perceber outra pessoa como um agregado de átomos, um sistema bioquímico aberto interagindo com o ambiente, um exemplar de Homo sapiens, um objeto de beleza, alguém cujas necessidades merecem meu respeito e minha compaixão. Pode ser, né, que essa pessoa diante de mim seja até um irmão ou uma irmã, porque em Cristo morreu também. Tudo isso é verdadeiro, ele fala, e tudo misteriosamente coexiste nessa pessoa que está diante de mim. Né? Negar um desses níveis é diminuir tanto essa pessoa quanto a mim mesmo, que a observa. É faltar com a justiça, a riqueza da realidade. Parte da apologética a favor do teísmo, né, do teísmo cristão, é que em Deus, o Criador, o fundamento de tudo que há, tudo que existe, esses diferentes níveis que foram citados aí, esses diferentes níveis encontram abrigo e segurança em Deus, o Criador, fundamento de tudo, a causa primária. Né? Ele complementa, ele, né, Deus, o Criador, é a origem de toda a ligação, aquele cujo ato criador reúne em uma só as visões de mundo da ciência, estética, ética e religião, como expressões de sua lógica, alegria, vontade e presença. Percebe que ele faz uns paralelos interessantes, né? Ele conecta a ciência com a lógica, a estética com a alegria, né? A beleza, a alegria, né? A ética com a vontade, né, de Deus, e a religião com a presença de Deus. Né? Eu acho maravilhosa essa citação do John Polkinghorne. O próximo slide fala justamente disso, né? Da contemplação, da alegria, na estética que Deus criou. Sim, hoje nós vivemos num mundo pós-queda, né? Depois de Gênesis 3, toda a humanidade, até toda a criação, né, está em situação de queda, né, por causa do pecado. Mas ainda guarda boa parte da beleza original dessa criação. Deus criou tudo e foi dizendo que era bom naqueles dias de criação, e no último, né, no sexto dia, disse que era muito bom. Né? Então, como é que nós contemplamos isso? Né? Por exemplo, na minha vida, Deus tem usado a fotografia. Deus tem usado a fotografia amador. Eu sou fotógrafo amador, quero deixar bem claro. Mas Deus tem usado isso na minha vida para trazer alegria, né, em ver a beleza da criação. Né? Nesse link aí que está no slide, vocês podem ter acesso a essa parte com várias fotos de detalhes da criação. Detalhes de flores, insetos, animais, pássaros. Né? E isso, né, é a alegria na contemplação na obra de criação de Deus. E também, né, para nós como cientistas, né, a gratidão a Deus no estudo científico dessa criação, né, da natureza. Então, um exemplo que eu gosto de usar é de Ernest Rutherford, né? Veja essa foto aí, né, com esse bigodão, né, uma foto séria, né? Mas diz o relato, né, que ele estava conduzindo o famoso experimento, né, de raio de partícula alfa sobre uma fina folheta de ouro, né? Ele levou ele a descobrir, né, radiação alfa. Então, ele fazendo isso, observou o modelo de deflexões, né, sobre a cobertura de material fosforescente. E aí dizem que o Rutherford, nesse momento, quando ele, né, fez a descoberta científica, uma das principais, né, que ele fez, dizem que o Rutherford, que era natural da Nova Zelândia, era neozelandês, né, ele improvisou lá uma dança haka, né, aquela dança de guerra dos Maori da Nova Zelândia, aquela que normalmente os jogadores de rugby, né, fazem nos jogos. Imagina um homem desse com esse bigodão dançando aquela dança dos Maori, né, aquela dança dos jogadores de rugby. Tamanha alegria, né, tamanha alegria na descoberta científica. É disso que nós estamos falando aqui, né, de alegria, contentamento, contemplação. O próximo slide. Agora sim, né, nós vamos usar como exemplo, né, dessa soberania, né, de Deus glorioso diante da química, usando uma obra-prima, né, da criação dele, que é a água, né, o monóxido de hidrogênio, né, como eu costumo brincar. Né? Então, aí nós temos a estrutura da molécula, né, de água, nós temos os três estados físicos, né, tradicionais da substância água, né, sólido, líquido e gasoso. Então, assim, eu vou tentar mostrar, né, as evidências aqui que apontam, e esse é o foco, né, desse livro, né, recentemente publicado, que Deus ele não é só sábio, porque ele criou a água com propriedades, né, extraordinariamente ajustadas, mas ele é misericordioso, porque todas essas propriedades são anômalas, dezenas de propriedades anômalas, inesperadas, que você não espera para a água. Né?
Normalmente, a gente vê que no ensino médio, infelizmente, só aprende sobre a água aquelas 3 propriedades, né? Inodora, incolor e insípida, né? Mas é uma pena, porque a água é muito mais do que isso, né? Tem dezenas de propriedades anômalas, inesperadas, tá? E elas são ajustadas para a vida, para a manutenção e preservação da vida, né? Que a gente chama de fine tuning, ajuste fino, né? Então, não somente a vida humana, mas a vida de qualquer criatura, né, de Deus. Então, Deus é sábio porque ele soube como criar, né, uma molécula tão simples, mas ao mesmo tempo complicada, né, como eu costumo brincar, porque a molécula de 3 átomos, né, 2 iguais, 2 hidrogênios, né, 2 tipos de átomos, né, oxigênio e hidrogênio, 3 átomos no todo, mas uma simetria grande, né, mas ao mesmo tempo é uma das moléculas mais complicadas que existe. Sempre se descobre um pouco mais, né, sobre ela. Tamanha a natureza dessas múltiplas camadas de realidade sobre a água. Então Deus é sábio e Deus é misericordioso, porque ele criou isso para a manutenção da vida, né? A vida depende de água, né? A água é o ubíqua, né, onde existe a vida. E além disso, Deus também foi o tutor das descobertas do ser humano, né, na química e em todas as áreas da ciência, mas também na química, e eu uso a água para dar esse exemplo. Então no próximo slide, nós podemos ver, começando por como nós encontramos a água nas Escrituras, né? Então, partindo do nosso, né, da nossa cosmovisão, né, do que é mais importante para nós, as Escrituras são nossa regra de fé e prática, são autoridade máxima sobre a nossa vida, né? Não é um livro de ciência, não é um livro de química, mas é a Escritura, a Bíblia, né? Então, procurando por água, né, na Escritura, né, na Bíblia Almeida Revista Atualizada, que é a que nós costumamos usar, né, bastante, tem 701 registros da palavra água ou águas, tá? No plural também. Na Bíblia King James, que são esses gráficos em laranja que vocês estão vendo na tela, né, uma busca por water, né, em inglês, ou waters, resulta em 599 ocorrências dessas palavras no Antigo Testamento e 85 no Novo Testamento. E nesses gráficos vocês veem a distribuição da ocorrência da palavra water, waters, né, água ou águas, em alguns livros, não todos os 66, mas onde aparece água está registrado nesse gráfico. Então, pode ver que a Bíblia fala muito, né, de água, principalmente em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né, Salmos, Isaías, Ezequiel, e lá no Novo Testamento, né, João, né, o Evangelho de João, e em Revelation, né, Apocalipse, está em inglês aí as siglas. Então a Bíblia fala muito sobre água, e se a Bíblia fala muito de alguma coisa, a gente tem que prestar atenção, né? No próximo slide, a gente pode, de novo, voltar, né, para esse livro maravilhoso. Eu recomendo muito a leitura desse livro, né, do Benjamin Wicker e Jonathan Witt. Eles apontam para a água, né, ubíqua, né? Eles falam, abre aspas, deveríamos nos perguntar por que a água é ubíqua, doadora de vida, né? Ela está sempre presente onde tem vida, né? E assim, ao mesmo tempo, é uma molécula tão simples, uma substância simples, né? Uma molécula, né, principalmente simples. A presença da água em todos os lugares sobre o planeta e o seu envolvimento íntimo com a nossa existência, né, com a vida, a torna objeto de atenção especial e explica sua enaltecida posição por mais de 2 milênios como um dos 4 elementos lá dos gregos, né? Os 4 elementos, a água é um deles. Então, o que é estranho e inesperado é que, conquanto em si mesma, né, a água não seja um elemento em si, né, da tabela periódica, na verdade é composto por 2 elementos, né, oxigênio e hidrogênio. Mas, apesar disso, a água é um dos compostos, né, uma das moléculas mais simples que existe. O passo mais curto possível entre elemento químico e uma molécula, né? A água é um dos passos mais curtos, né, que você dá. Tal simplicidade para a água a tornou relativamente fácil de ser separada, ter reconhecido as 2 partes elementares e serem juntadas novamente, né? Está falando, por exemplo, do experimento de eletrodes, onde você separa, né, o hidrogênio, o gás hidrogênio, do gás oxigênio. Muito simples, né, de fazer, até em feiras de ciência você encontra esses experimentos. Então, isso foi um salto intelectual enorme, né, ao longo da humanidade. Imagine, eles fazem um exercício bem interessante de imaginação. Eles falam, imagine quão difícil seria a análise, né, se o líquido da vida não fosse a água, mas que é composto de apenas 2 elementos químicos, né, hidrogênio e oxigênio, numa razão simples, né, uma estequiometria 2:1, muito simples, mas imagine se o líquido da vida não fosse a água, né, mas fosse, por exemplo, tivesse a complexidade do glicerol, né, tá aí a forma do glicerol, né, CH2OH, CHOH, CH2OH, glicerol, né? Então imagine se o líquido da vida, a base da vida, fosse glicerol e não água,
né? Para começar, já teria um elemento a mais que é carbono, além de hidrogênio e oxigênio. E numa estequiometria bem mais complexa, né? Com muito mais ligações químicas. Então eles falam, se o líquido da vida fosse glicerol, não seria tão fácil, né, estudar e ter compreendido tantas propriedades como se compreenderam mais facilmente para a água, né? Eles falam, os autores desse livro, se o líquido da vida, a base da vida fosse glicerol, seria como tentar aprender a ler utilizando a poesia do T.S. Eliot, né? Essa poesia que é uma das mais difíceis que existe em inglês, né? É lógico que eles estão falando na perspectiva do inglês, né? Porque é a língua natural deles. Então, no próximo slide a gente pode ver uma amostra dessa poesia, para ver como é difícil. Imagina uma criança, né, aprendendo a ler, pegando como abecedário, né? O primeiro livro de alfabetização é essa poesia do T.S. Eliot, que inclusive é um crente, né, convicto, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1948. Mas seria dificílimo, né, aprender a ler, essa é a questão. No próximo slide, nós podemos começar a ver algumas maravilhas, né, da água, né? Aí nós estamos vendo em cima, né, do lado esquerdo, né, as famosas ligações de hidrogênio, né? Hydrogen bond é uma ligação muito importante que existe entre as moléculas de água, pode ver que são pontinhos, né? Entre moléculas de água que acontece na substância água. Então, esse é o número máximo, né? Que cada molécula de água, como essa do centro, faz, né? Com 4 vizinhas, né? Ao redor dela, por ligações de hidrogênio, principalmente a interação mais forte que a água faz, né? E isso leva, por exemplo, a estruturas como a do gelo, que é essa estrutura da direita em cima, né? E vocês podem ver já a presença de hexágonos, né? Se olhar com olhos atentos, vocês podem ver estruturas hexagonais, né? E essa é a origem, nesse nível molecular, a origem da estrutura hexagonal dos famosos flocos de neve, que vocês veem nessas fotos embaixo. Existem coleções lindíssimas de fotografias espetaculares em alta resolução de flocos de neve, né? Tem coleções e mais coleções, né? Muitas vezes tem gente que tem obras de arte, né? Na sua casa, nas paredes, às vezes até, né, pagou caro lá num quadro, né, num pintor, né, mais moderno, não entendo nada de arte, né, mas às vezes a cosmovisão desse cristão não é exatamente cristã, né, ele até, às vezes, um ateu, um agnóstico, né, mas por que não pendurar, então, uma foto de um floco de neve, que é de tirar o fôlego, muito mais do que qualquer pintura abstrata ou qualquer coisa assim, né, na minha opinião, pelo menos essas fotos, né, são magníficas, flocos de neve. No próximo slide, nós podemos continuar com as propriedades, né, da água. Essas propriedades anômalas, percebam, são inesperadas, né? Então, a água é uma substância incomum, tá? Especialmente a temperaturas normais, digamos assim, as que a gente experimenta na superfície do nosso planeta, né? Ela se apresenta como um líquido incomum, com propriedades anômalas, inesperadas, né? Por exemplo, uma delas é o fato do seu sólido, né, que é o gelo, ser menos denso do que o líquido, pelo menos no máximo de 4 graus, né, Celsius, que é a temperatura onde o líquido apresenta o máximo de densidade. Então, perceba, nesses copos que vocês estão vendo aí, né, no copo da esquerda você tem o gelo de água, no líquido água, né, e no copo da direita você tem um gelo de outra substância qualquer nesse líquido dessa outra substância. Então, é o que normalmente a gente espera, que o sólido é mais denso, portanto ele afunda, ele não boia. É o que acontece no copo da direita. Mas no copo da esquerda é o que acontece com o gelo, né? Ninguém nunca, né, assim, numa noite de calor, foi lá, pegou uma pedrinha de gelo do congelador, né, na geladeira, colocou num copo de água, ficou maravilhado, perdeu até a noite, né, de sono, da maravilha que é o fato do gelo boiar, deveria, né, costumo brincar assim. Tá aí o iceberg, né, na foto da direita, também mostrando esse mesmo princípio. Essa é uma propriedade importantíssima, né? Porque se você observa aqui embaixo os ambientes aquáticos, né? Tanto no verão quanto no inverno, por exemplo, na nossa região não é comum, mas tem alguns países onde existem lagos, né? Ambientes aquáticos que se congelam, né? No inverno. E o congelamento se dá por cima, na superfície, né? Porque o gelo é menos denso, né? E o congelamento acontece por cima, vocês estão vendo aí o gradiente de temperaturas em graus Celsius. Né, tanto no verão quanto no inverno, por exemplo. Então, no caso do inverno, né, a temperatura mais baixa é em cima, né, é logo na faixa de superfície do gelo, mas você tem uma camada de água. Pode ver que tem até um peixinho aí, né? Ou seja, o fato do gelo boiar é importantíssimo para a manutenção da vida aquática embaixo daquela camada de gelo, né? A gente vê até as pessoas esquiando, né, em lagos e tal, mas embaixo você tem uma grande massa de água líquida, preservando a vida aquática.
E mais, não é só isso, o fato da densidade ser ajustado para preservar a vida aquática, mas também o gelo, né? Eu costumo brincar que o gelo é gelado, né? Todo mundo sabe disso. Mas o gelo também é um isolante térmico, ele apresenta características isolantes. E quem sabia disso? Os esquimós, né? Já sabiam disso, construindo iglus há muito tempo. Então, essa fina camada de gelo que se forma em líquido, em ambientes aquáticos como lagos, né? Ela também protege, né, do congelamento das camadas inferiores. Então, tudo isso é perfeitamente ajustado pelo grande, glorioso gênio da química, né, com propriedades anômalas, inesperadas. Tá? No próximo slide, nós podemos falar do calor de vaporização, que é outra propriedade anomalamente alta na água. Essa propriedade, essa característica é muito alta na água. A água dos líquidos de mais alto calor de vaporização. Calor de vaporização é energia, né, envolvida, a entalpia, né, o calor, se for a pressão constante, isso é igual à entalpia, né, como a gente conhece na termodinâmica. Então, o calor, a energia necessária para transformar a água do estado líquido para o estado gasoso, ou vapor. Tá? Isso é essencialmente o que a gente conhece como calor de vaporização e entalpia de vaporização. E a água apresenta um valor anomalamente alto dessa propriedade, né? E esse valor alto do calor de vaporização da água ajuda tanto o nosso corpo, né, quanto o nosso planeta, em escala planetária, isso também acontece, né? Ajuda, né, o nosso corpo e o planeta inteiro a manter a temperatura dentro de um intervalo tolerável para a vida. Ou seja, sem grandes variações, né, muito extremas, né, porque isso é prejudicial para a vida. É lógico que em alguns lugares, né, nos polos e tal, você tem temperaturas maiores ou menores, né, em desertos e tal, mas na grande parte da superfície do nosso planeta, as temperaturas elas são controladas dentro de intervalos toleráveis para manutenção, para o propósito de manutenção da vida, né? Quando nós esquentamos e suamos, por exemplo, né, a sudorese é um mecanismo impressionante que Deus criou, né? Porque na sudorese, no suor, a água evapora da pele e a partir desse mecanismo, como o calor de vaporização necessário para essa evaporação acontecer é alto, esse mecanismo tira bastante calor de nós e nos resfria. E nos resfria, diminui a nossa temperatura, que é um dos propósitos da sudorese, né? Além de eliminar toxinas também pela pele e tal, mas também o abaixamento, o resfriamento da temperatura corporal. E como a água, né, a evaporação da água requer uma quantidade considerável de energia, esse mecanismo é muito eficaz. A mesma coisa acontece em escala global com as águas dos mares, rios e oceanos, né? Evaporando e controlando a temperatura desses sistemas, desses ambientes. Tá? No próximo slide, nós podemos ver, né, ao que isso nos remete, né, nas Escrituras. Né? Quando a gente fala de água, né, e olhando para essas fotos aí de fluxos de água, né, o texto de João 7, por exemplo, capítulo 7, né, do Evangelho segundo João, é impossível não vir à nossa memória. Né? No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? João 7, 37 e 38. E no último slide, né, para a gente finalizar, nós temos aí, né, primeiro, a referência, né, do livro que eu citei, né, essa é a capa, é um e-book, né, tá aí o link da Amazon, esse QR Code leva diretamente para esse link que vai apontar para a Amazon, né? Mas, acima de tudo, né, eu quero dizer que nesse blog vocês podem encontrar mais material apologético, devocional, estudos, no blog ASTSE, né? Ame o Senhor de todo o seu entendimento. Isso é um acrônimo, né? astse.blogspot.com. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que toda a glória disso, né, de tudo que nós falamos agora, de todos esses detalhes maravilhosos, toda a glória disso seja rendida ao Senhor, né, hoje e para todo sempre. Volto a palavra para você, Marcos. Marcelo, magnífico, glorioso, gênio da química, ele é sensacional. E foi só um vislumbre, não é? Só um pincelar das obras. Nós somos químicos, né, Marcelo? E nesses 15 minutos que ainda a gente tem, eu queria tocar em mais alguns pontos fantásticos da química. Você falou da água, e a água dizem que é um solvente universal. Mas ela dissolve o que ela precisa dissolver. Mas algumas coisas que ela não poderia dissolver, ela não dissolve, é um ajuste extremamente bem feito.
Fala sobre as propriedades dissolventes da água. Não dissolve proteína, mas dissolve os nutrientes, os sais minerais. É mais uma obra desse gênio glorioso da química? Ah, com certeza, Márcio. Com certeza, né? Nós temos, né, o conceito lá, né, que a gente ensina, né, para os nossos alunos de físico-química, que semelhante dissolve semelhante, né? Substâncias polares, como a água, dissolvem solutos polares, né, enquanto substâncias solventes apolares dissolvem solutos apolares, né? Então, isso é um ajuste fino, né, perfeito. Se a água dissolvesse tudo, né, não existiria estrutura em nós, né? Imagine se todos os nossos ossos, né, nossos tecidos, músculos, tudo fosse solúvel, né, em água. Se a membrana celular, né, a bicamada fosfolipídica é outra obra-prima, né, da criação de Deus, química. Imagine se, né, se fosse desestruturado, né, pela água. Pelo contrário, né, a água ajuda ela a se auto-organizar, né, e a partir daí funcionar como canal para transporte, inclusive passivo, né, de fármacos, ter lá as proteínas, né, com canais para chaveamento de moléculas que entram e saem das células. Então, há um ajuste absolutamente perfeito, né? Perfeito em tudo isso, apontando, mais uma vez, para não só uma... Tem um princípio, né, que os autores chamam a atenção nesse livro que eu citei, que é para o princípio da otimização condicionada, né? Assim, Deus fez isso, né, com substâncias químicas, com a água, por exemplo, né? Você não pode, né, o exemplo que eles usam, eu acho muito ilustrativo, né? Você não pode ter um carro, imagine se você queira comprar um carro, mas você quer um carro que seja ao mesmo tempo esportivo, né, ao mesmo tempo econômico, que tenha um bom desempenho de consumo de combustível, que seja conversível, mas proteja da chuva e carregue muita bagagem, tenha um porta-mala grande. Onde é que você vai encontrar esse carro? Em lugar nenhum, né? Nunca. É impossível fazer. Então você tem que ajustar, é uma otimização condicionada, né, das propriedades. E as propriedades dentro das substâncias químicas criadas por esse grande, glorioso gênio, elas são assim, né? Elas são otimizadas exatamente para a proposta, a finalidade para a qual elas foram criadas. Por isso, é mais uma evidência para nós não crermos, né, na evolução, né? Nem na química, nem biológica, né? Ou seja, no desenvolvimento aleatório dessas moléculas. A água poderia evoluir, né, para alguma outra coisa? É claro que não. Né? Ela foi criada por Deus com esse propósito, com essas propriedades anômalas, mas veja, quando eu falo anômalo, né, quando a gente fala em anomalia, são anômalas para nós, né, que comparando com outras substâncias, como por exemplo H2S, né, que é a substância mais próxima da água, porque o enxofre está mais próximo do oxigênio na tabela periódica, né, nós vemos anomalias, nós esperamos algumas propriedades e não encontramos outras, né? Mas para Deus não é anomalia, para Deus é perfeito, é a sua perfeição, né? A absoluta perfeição que criou essas propriedades ajustadas, otimizadas, de forma otimizada, condicionalmente, por exemplo, na água e em tantas outras substâncias químicas. Marcelo, tem uma lista de 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Você pode encontrar na internet, eu acho que esse livro menciona, eu falo no meu livro, comento nas minhas palestras. Marcelo, 74 propriedades físico-químicas únicas que só aquele líquido que sustenta a vida, que dissolve o que é certo, que faz o gelo flutuar e todas as propriedades que você está citando só por cima, porque não temos tempo. Você acha que, estatisticamente, você é um físico-químico, conhece estatística, probabilidade, qual a chance de um líquido, só esse líquido que sustenta a vida, qual é a chance desse líquido ter 74 propriedades físico-químicas únicas que só esse líquido tem, nenhum outro líquido teria? O que você acha? Eu falo da matemática desse gênio magnífico da química. Sim. Não, esse é um ótimo argumento, né, Marco? Eu nunca fiz a conta, viu, da probabilidade. Mas não é tão difícil, né, fazer assim. O fato é que é realmente improvável, né? Se fosse uma, duas, né, ou três, sei lá, algumas poucas, né, propriedades anômalas, mas todas, né, dezenas de propriedades, né, todas absolutamente voltadas para tornar a água o líquido da vida, né, o bico, onde existe vida, existe água, né. O nosso organismo é basicamente, o organismo humano, né, é basicamente constituído por 2/3 de água, né. A superfície do planeta Terra, a superfície, né, é constituída também por 2/3, né, de água. Eu costumo brincar, né, que talvez o nome do nosso planeta Terra, né, talvez não seja o melhor, né, por causa das 2/3 de superfície coberta com água.
Mas com certeza é impossível, né, pensar no acaso, né, sabe, numa concatenação de acaso, de sorte, né, de acontecimentos aleatórios que levou a esse plano perfeito, né, teleológico, né, um propósito absoluto, especialmente um propósito desse, que é preservar a vida, né, criado também por esse grande gênio, criador, autor da vida. Marcelo, você foi muito realmente simpático com o outro lado quando você disse improvável. Isso é impossível, né, Marcelo? Excede. É o impossível dos impossíveis, dos impossíveis, dos impossíveis. Excede o limite probabilístico de Borel, né? Aquele 1 em 10 elevado a 50. Excede os recursos probabilísticos do universo. Olha, eu digo que eu não creio em Deus, Marcelo, eu não creio em Deus. Você também não deve crer na perspectiva que eu vou colocar agora. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Porque a estatística mostra isso, a química mostra isso. O ângulo da água, Marcelo, é 104 graus e meio, né? 28 mais ou menos. Se fosse um pouquinho mais, um pouquinho menos, essas propriedades iriam todas sumir. A eletronegatividade do hidrogênio e do oxigênio, as propriedades... O ajuste fino na física já é muito fino, mas o ajuste fino nas propriedades das moléculas que sustentam a vida são ordens e ordens de grandeza, esse ajuste fino maior que o ajuste da física. Você também não acha? Fala desse ângulo da água aí. O que aconteceria se é físico-químico? Se o ângulo fosse um pouquinho maior ou um pouquinho menor, se a eletronegatividade fosse diferente? Esse é muito interessante, né? Na verdade... É impossível, né, gerar a água com outro ângulo, ou, por exemplo, alterar a força da ligação de hidrogênio, a intensidade, que é essa interação tão importante, né, por trás, ou explicando, basicamente, muitas dessas dezenas de propriedades anômalas está a ligação de hidrogênio. Não só ela, mas boa parte da explicação se encontra na ligação de hidrogênio. Então, assim, do ponto de vista experimental, Marcos, é impossível, né, gerar outra água, né, com ângulo alterado ou a força da ligação de hidrogênio alterada. Mas computacionalmente é possível, né? E na verdade já foram feitas simulações nesse sentido de gerar uma água um pouco especial, pelo menos no computador, né? Alterando justamente a capacidade dela estabelecer essas ligações de hidrogênio, tanto aumentando quanto diminuindo a força, né? Ou o ângulo, ou a distância ao H, né? Seja qual for, você pode mexer em várias propriedades, tanto estruturais, né? A distância OH e o ângulo HOH, né? Basicamente isso define a água geometricamente, mas as propriedades de interação, né? Por exemplo, a força, a intensidade da ligação de hidrogênio também pode ser alterada por meio de parâmetros numa simulação computacional. E o que se observa, Marcos, é que com alterações pequenas, desde poucos percentual, digamos assim, né? Não lembro agora de cabeça, tá? Mas é possível, né, entender que variações muito pequenas, tá, tipo 5%, 10%, você já começa a observar alterações tão importantes nas propriedades da água, a perda de densidade, o máximo de densidade na água 4 graus Celsius, né, o efeito cosmotrópico, né, da água, a própria desnaturação de proteínas, né, se você começa a forçar para extremos, tanto aumentando quanto diminuindo, por exemplo, a força de ligação de hidrogênio, que é um estudo que eu me lembro agora mais de cabeça, né? E chega ao ponto, se eu não me engano, eu vou tentar lembrar de cabeça, acho que se você aumentar em 30%, né, que já é um aumento significativo, mas se você aumentar, acho que aumentar, não lembro agora se é diminuir ou aumentar, que o estudo tinha as duas variações, para baixo e para cima. Mas vamos supor, né, que seja aumentar, tenho quase certeza que é isso. Se você aumentar a força de ligação de hidrogênio numa simulação, né, computacional, tá certo? Você chega à conclusão que o próprio ponto, né, desculpa, é diminuir mesmo, né? É diminuir, agora me lembrei por quê. Se você diminuir a força de ligação de hidrogênio da água em cerca de 30%, se eu não me engano, né, pelo que eu estou lembrando do estudo, você leva o ponto de ebulição da água de 100 para 37 graus Celsius temperatura do corpo humano, ou seja, nós não existiríamos em fase condensada, em fase líquida. Porque se você diminuir a força de ligação de hidrogênio em 30%, toda a água que existe em nós, os 2/3 de água, vira vapor e nós não conseguimos existir. E para nós existirmos, os organismos vivos precisam de fase condensada, sólidos e líquidos. Só para dar um exemplo disso, acho que é bem ilustrativo, Marcos.
Marcelo, até eu digo, né, que a água é milagrosa, tem um monte de milagre. Não precisa nem colocar do lado da TV, né, mais, né, Marcelo? Não precisa adicionar milagre, porque já tem milagre demais na água, né? O pessoal coloca do lado da TV, olha, ela ficou agora com milagres e propriedades extras. Não precisa, viu, pessoal? Já tem 74 milagres na molécula de água. E aí o planeta Terra, né, é o único que tem a água nas suas três estados físicos, né? Líquido, gasoso e vapor. Um planeta extremamente ajustado, tem uma camada de ozônio que filtra a radiação do Sol, a ultravioleta, você tem toda a química do ozônio, tem a química do nitrogênio, do oxigênio, é show e show e show de química. Marcelo, além da água, o que mais te fascina na química, além da água? Se você tivesse que citar um outro exemplo, você citaria o quê? Ah, Marcos, tem tantos, né? Mas, assim, bom, as proteínas, né? Os aminoácidos, aqueles 20 aminoácidos padrão, né? Por exemplo, que formam um ajuste fino, né? Daquelas propriedades finas, né? Ajustadas, aminoácidos com cadeia longa, ou mais curta, ou polares, ou apolares, ou ácidos, ou básicos, né? Pode fazer uma ponte, né, de disulfeto. Então, assim, você tem ali uma enormidade de possibilidades, né, de interação, mas elas funcionam como peças de encaixe perfeitas, né? Os aminoácidos, grupos laterais dos resíduos, né, de aminoácidos das proteínas, são essas peças de encaixe que dão perfeita complementaridade, né, estrutural, topológica e também energética, né, favorável, termodinamicamente estável. Isso que estabiliza, né, as estruturas, né, e, portanto, a função, né, das proteínas como enzimas, proteínas funcionais, né. Então, eu usaria, né, o exemplo das proteínas e também usaria o exemplo dos ácidos nucleicos, né, DNA, né. Assim, se você pensar, né, naqueles 4 pares de bases, né, até você que brinca, Aguinaldo, Timóteo, Gal Costa, né, a TCG, né, e só existe a possibilidade de fazer 2 a 2, né, A com T e C com G, né, no caso de DNA. Você tem 2 ou 3 ligações de hidrogênio, né, então é como se fosse um código binário isso, né, um código de computador, né, bits, né, 0 ou 1. Quer dizer, ou você faz 2 ou você faz 3. Todas as outras possibilidades de ligação de hidrogênio desses pares de base nitrogenadas já foram calculados, né, já foi tentado fazer experimentalmente, inclusive, combinações diferentes das que, né, são as que a gente observa na natureza. E todas elas são menos estáveis do que as que, de fato, nós encontramos criadas pelo grande gênero da química. Combinação de 2 ou 3 ligações de hidrogênio, né, entre os pares de base. Acho que esses exemplos são bem ilustrativos. Magnífico. Eu pedi aí para a gente colocar de novo esse slide que você apresentou, não é? Sobre os cristais de neve. Marcelo, eu sempre digo, né, que esse nosso Deus, além de tudo, de ser espetacular, um gênio glorioso da química, ele é exibido e exagerado. Então o João vai colocar aí o slide sobre os cristais de neve. Marcelo, fantástico. Tem coleções, pessoal, de mais de 5.000 fotos. Nenhum cristal igual ao outro. Depois de todo esse trabalho de acertar as propriedades da água, 74 propriedades, né, Marcelo? Solubilidade, gelo que flutua e tal. O que ele faz? E no final ele dá o seu show, né? Com os cristais de neve, com a neve, com a aurora boreal. Ele, além de tudo, no final ele dá um show desse glorioso gênio da química. Marcelo, o nosso tempo acabou, você tem 30 segundos, eu ia te dar 2 minutos, agora você tem 30 segundos para as suas considerações finais. Certo. Minha consideração é rápida, né? Se você pega isso que você está falando, né, Marco, que aponta não só para a glória, né, do Criador, mas para a soberania dele em todas essas coisas, né? Existe aquela famosa declaração, né, de Kuiper, grande estadista, né, holandês, no discurso inaugural da Universidade de Amsterdã, né? E não há um único centímetro, né, quadrado em toda a existência, né, que Cristo não clame é meu, né? Tenha domínio soberano, né? Mais ou menos isso a frase dele. Então, pensando um pouco, né, nessa frase, é lógico que ele está falando de território, né, centímetro quadrado de território, mas vamos expandir para o volume do espaço, né, vamos pensar em centímetro cúbico. Se você pega 1 centímetro cúbico, que é 1 ml, né, e pensar em quantas moléculas de água tem nisso,
fazendo as cálculos, usando a densidade da água, né? Massa molar da água e o número de avogadro, você vai chegar à conclusão, arredondando, que existem 33 sextilhões de moléculas de água em 1 centímetro cúbico de água líquida à temperatura ambiente. 1 ml de água, né? 1 ml daquela da seringa, né? Contém 33 sextilhões. Sabe quando é sextilhão? São 21 dígitos zero depois do 33. 21 dígitos zero depois do número 33. 33 sextilhões de moléculas de água. E sabe o que acontece, Marco? Em 1 centímetro cúbico, em 1 ml de água. Imagine toda a água que existe, por exemplo, né? Só no nosso planeta. Mas em 1 centímetro cúbico tem 33 sextilhões de água. E em cada uma dessas águas, Cristo tem domínio soberano. Sabe por quê? Porque se uma dessas moléculas, né, não obedecesse ao seu domínio soberano, ele não seria mais glorioso nem soberano, Cristo. E ele é. E continua sendo. Então, para mim, não é nada difícil acreditar que ele andou sobre as águas, se ele criou a água. Né? Que ele fez Pedro, né? Andar sobre as águas, se ele tem domínio soberano e criou a água. Né? Ele tem domínio sobre cada uma das moléculas de todos os tipos. Né? Essa é a nossa visão, né? Gloriosa sobre Cristo, né? Como Senhor, né? De tudo que existe. Né? Senhor desse universo. Essa é a minha consideração final, agradecendo pela oportunidade de compartilhar com você, que também é um companheiro de jornada, né, na química, mais tempo que eu, inclusive, né, a alegria, né, que nós temos nessa ciência. Então, glória a Deus por tudo isso, viu? Hoje, para todos sempre, eu agradeço a Deus por ter nos dado essa alegria de trocar experiências, informações e conhecimento dessa ciência maravilhosa que Deus tem nos dado o privilégio de estudar, Marcos. É isso. E um abraço, saudações a todos os ouvintes. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado. Pessoal, papo super mega legal. Finalmente chegou no seu derradeiro momento e a gente está triste porque queria te ouvir aí até por muitas horas, né, Marcelo, sobre essa química magnífica. Muito obrigado, Marcelo, por compartilhar e por engrandecer o glorioso gênio da química. Pessoal, você gostou, não gostou? Gostou demais desse programa Fé e Ciência? O programa que mostra que a boa fé e a boa ciência sempre andam e sempre andarão juntos. Elas andarão juntas, a fé e a ciência, a boa fé e a boa ciência. Programa que mostra que a nossa fé é alicerçada na razão, no conhecimento, na boa química. E que essa ciência, no final, glorifica o gênio da química, o gênio da ciência, o gênio do universo, o gênio da Terra, o gênio que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, assista todos os programas da série, IPP TV, IPP Play, na nossa playlist, Fé e Ciência. Esteja sempre com a gente nesse programa, assista o programa do Marcelo várias vezes para você estar sempre pronto a dar a razão da sua esperança, com boa ciência. Ciência de primeiríssima qualidade, que glorifica o gênio da química. Muito obrigado e até o próximo Fé e Ciência.